Claquete! Que, aliás, vai muito, é muito fortuita a claquete, porque agora a gente vai, nesse episódio de hoje, a gente vai falar exatamente sobre cultura, É verdade, a claquete cinema, teatro, interpretação, de uma forma geral sobre tudo. E, Vina, você não sabe o que eu trouxe aqui hoje? Opa, quem tem? Arthur Iezura. E aí, Muito Arthur? obrigado. É uma honra estar aqui. É ator, futuro diretor, Opa, que eu sei. Opa. Produtor cultural, que aliás eu não sei o que é um produtor cultural, mas eu sei que todo mundo que geralmente é dessa área também é produtor cultural. Sim. Seja lá o que isso seja. Mas, cara, brigadão por ter vindo direto do Rio de Janeiro. Eu sei que é difícil, né, da sua agenda extremamente lotada de coisas para fazer. Você teve tempo para vir falar aqui com a gente, eu fiquei muito feliz, cara. O fato de você, da gente compartilhar 50% do código genético não quer dizer nada. É só um adendo só, né? Tá, mas vamos começar então. Cara, conta um pouco de você para quem não conhece. Bem resumido da sua carreira, as coisas que você já fez, o que você está fazendo agora, pra gente começar aí o nosso... Show. Bom, meu nome é Arthur Iezura, estou muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado por vocês. Então, bom, vamos lá. Eu sou ator posso me dizer ator, né? Desde 2011, vai. Tem aí uns 7 anos que foi quando eu me formei. Me formei pela CAL, né? Que é Casa de Artes Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. E, inclusive, agora estou de volta à CAL, estou fazendo faculdade agora. Me formo nesse semestre agora. Graças a Deus, porque faculdade é uma coisa Nem me fala, cara. muito complexa. Mas pelo menos a vantagem que tem da coisa do ator é que você não necessariamente precisa ser formado para você ser ator. Ah, não. A gente precisa ter o DRT, né? Que é o nosso visto de trabalho de teatro, basicamente, né? Todo mundo que trabalha com artes em geral, né? Modelos, atores, artistas de circo, todo mundo tem que ter um DRT específico, que é o registro de trabalho, né? Mas é obrigatório mesmo esse DRT? Porque eu já ouvi muita discussão de assim, não, tem gente que não tem DRT. Como no Brasil nada é muito obrigatório. É tudo pela tangente. Mas tem muito trabalho que realmente precisa ter o registro, que exige para a fiscalização, né? Enfim, então, esses grandes trabalhos de por exemplo, televisão. Televisão é uma coisa que, se você não tiver DRT e o cara e o produtor lá gostar de você, eles vão dar um jeito de te dar um DRT. Mas, na teoria, você tem que fazer um curso profissionalizante ou uma faculdade. Mas você consegue também o DRT através de comprovações de trabalho. Se você já fez alguns comerciais, levar lá no SATED, que é o sindicato, eles podem te dar o registro já por conta de alguns trabalhos que você fez. Então tem muito figurante que consegue DRT de ator também. Mas é tranquilo, assim, não é muito complicado de você conseguir, não. Mas é obrigatório, né? É tipo carteira de motorista. A gente tem 1 ano de DRT provisório e depois de 1 ano a gente ganha o DRT definitivo. Entendi. É uma grande... E a faculdade faz parte desse processo de... A faculdade, na verdade, ela não existia quando eu fiz o profissionalizante. Essa faculdade da CAL. Depois que eu me formei, uns 3 anos depois, eles inauguraram a faculdade. E eu, como ex-aluno, poderia entrar no aproveitamento, que aí eu só faria 1 ano e meio. Entendi, você corta algumas... Eu corto várias matérias. Então eu já estou agora há 1 ano fazendo, então falta mais esse meio ano para terminar. E aí depois eu já quero emendar numa pós em direção, que é uma vontade. E a própria faculdade me dá uma liberdade para, dentro da faculdade, explorar vários caminhos diferentes, né? Tanto para cenografia, quanto para figurinista, quanto para direção. Aí vai da cabeça de cada um que queira lá. Tem inclusive uma amiga minha que ela tá querendo fazer uma pós em gestão cultural depois, que é justamente para gerir eventos, gerir peças, gerir N coisas que acontecem dentro do mundo do teatro, das artes, né? De uma certa forma. Bom, voltando, né? Eu me formei na CAL e aí eu já comecei a emendar em alguns trabalhos, peças infantis, algumas peças adultas. E aí logo
logo depois eu já entrei pro meio do teatro musical, que é um nicho mais específico ainda dentro do teatro, né? Inclusive muita gente fala, fulano é ator de teatro musical. Eu não gosto muito desses... Essa divisão, né? Desses estigmas, né? Porque, pô, eu sou ator de tudo, velho. Eu quero fazer teatro, televisão, cinema, qualquer coisa, né? Mas o teatro musical é uma coisa que ele é mais específico porque você tem que cantar, tem que dançar, tem que atuar e fazer tudo isso sorrindo como se fosse fácil. E não é nem um pouco fácil, é bem exaustivo, bem cansativo, mas é muito divertido. É um meio bem... Se você souber relevar bastante coisa, você consegue se divertir. E o teatro musical, hoje em dia, se você for comparar teatro com teatro musical, o teatro musical dá muito mais dinheiro do que o teatro. Ah, sim, que aliás o grande... Hoje em dia, o grande boom, assim, de peças que pelo menos que eu consigo perceber no Brasil, são muito peças de teatro, geralmente musicais, trazidas de fora, né? Então, o Rei Leão, agora tem um agora que tá com a Marisa Hort, que é uma... Que inclusive eu fui ver ontem. Olha aqui. Foi esse? Você foi ver? Sunset Boulevard. Isso, E esses que um seriam... clássico, né? São clássicos. que seriam os clássicos da Broadway que eles estão trazendo agora pra cá, que agora é o grande... boom atual do teatro, né? Tem também o Billy Elliot, que estreou agora aqui em São Paulo também. Tem várias coisas importadas, né, que a gente fala que são franquias. E aí, às vezes, por exemplo, o Rei Leão, ele precisava ser feito do mesmo jeito que ele é feito em todos os outros países que acontece a peça. Ah, sim. Ela não pode... O cara não pode querer montar o Rei Leão e fazer uma coisa nova. Não, por exemplo, tanto é que o Rafiki, né, que é o macaco, ele, em todas as produções, é uma restrição, é uma exigência da Disney, tem que ser uma africana que faça o Rafiki. Então, em todos os países que tiveram Rei Leão, o macaco é sempre uma pessoa africana. Africana mesmo. Africana, da África mesmo. Porque tem que ter uma embocadura, e às vezes não é uma cota, né, mas enfim, como a gente tá falando do Rei Leão, é uma coisa da África, a Disney tem um pouco esse cuidado, né? Tem muitas, não só o Rafiki, como tem outros integrantes que são africanos mesmo. Entendi. Mas eu acho que tem um pouco de tudo. Tem tanto os musicais importados e os musicais brasileiros também, né? Aqui em São Paulo, inclusive, agora a gente tá vivendo um momento que saiu até, não sei em qual jornal ou revista, que eles falaram que é a Broadway brasileira. Enfim, comparando o Rio com São Paulo, culturalmente falando, é muito maior do que o Rio, né? Sim. Enquanto no Rio a gente está brigando para ocupar os teatros, tem vários teatros lá fechando, enfim, coisas do governo, né? A cultura é sempre a primeira a ser limada, assim, em alguns lugares. Aqui em São Paulo a gente vê o oposto, assim, agora tem, sei lá, mais de 6 musicais acontecendo aqui em São Paulo nesse momento. Musicais importados e musicais brasileiros. Tem o Frenético Dancing Days, que fala sobre a boate Dancing Days lá do Rio de Janeiro. Que mais? Tem um musical chamado Aparecida, que conta a história de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Tem Meu Destino é Ser Star, que é um musical com músicas do Lulu Santos. Porque a gente viveu uma época que a gente tiveram muitos musicais biográficos, né? Sim. Tim Maia, Cássia Eller, Cazuza, Mamonas, e aí agora as pessoas, como, enfim, as pessoas não estão mais morrendo, né? Acabaram as pessoas que morreram, eles estão começando a pegar artistas que estão vivos e pegando as músicas e construindo um roteiro. Lá no Rio tá rolando um musical sobre o Merlin, chama Merlin, Arthur, alguma coisa. Baseado na história do rei Arthur, né? Só que eles botaram as músicas do Raul Seixas. Então, assim, é bem legal isso também. Fizeram do Romeu e Julieta com as músicas da Marisa Monte. Também são caminhos alternativos que os produtores estão encontrando enfim, de melhorar o mercado, talvez, em algum certo sentido. Mas logo depois que eu me formei, que eu comecei a fazer os teatros e entrei pro teatro musical, eu tomei um pouco de susto, assim, porque, como eu falei, né, teatro musical tem que dançar, cantar, atuar. E eu sou ator, primeiramente, eu sou ator,
cantar pra mim é muito divertido, mas eu não me considero um cantor de, sei lá, pegar e fazer um show em algum lugar. E dançar, então, é tipo, nossa, uma negação. É divertido, eu gosto, mas se eu for comparar, eu não sou nenhum bailarino, né? Existem milhares de pessoas aí que dançam muito melhor. Mas é isso, a gente tem que saber se defender também nesse sentido na carreira, assim. Eu agora... Fala. Não, então, eu ia falar, então tem produções, que isso era uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu sou meio de fora, assim, eu não tenho muita ligação com esse meio. E uma das coisas que eu quero falar é sobre a produção brasileira mesmo, como que ela tá hoje em dia. Mas antes disso, eu queria levantar uma pergunta de algo que você falou. Por favor. Você falou que você gosta muito se relevar algumas coisas. Sim. Que coisas você precisa relevar? Eu, no caso? Tem problemas. Muitos. É porque é isso, o teatro ele é como qualquer outra esfera, assim, né? Você tem vários hierarquias que você tem que seguir, mas como a gente está lidando muito mais com o ser humano e menos com uma coisa prática, documentos, papéis, né? A gente consegue relevar um monte de coisa. Então, no teatro musical especificamente, que é mais o que eu tô acostumado, se um ator ele não canta tão bem, mas ele dança bem demais, Entendi. E ele também não compromete muito como atuando, o diretor ele pode olhar e falar, pô, eu posso usar esse cara que dança melhor do que aquele que canta melhor, porque esse espetáculo eu preciso de gente que dance mais. Agora tá tendo uma geração que tá vindo aí, que são umas crianças prodígio, que ainda bem que eu não concorro com elas, porque assim, as crianças estão vindo muito mais bem preparadas agora, né? Os pais estão vendo que o musical tá sendo um grande nicho que está crescendo e estão começando a preparar as crianças desde cedo. Então, Billy Elliot tem, sei lá, deve ter umas 15 crianças em cena. E as crianças sapateiam, cantam, dançam, atuam. É meio assustador. Você vai e você fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu não brigo mais com essas crianças no papel. É que essa coisa como a gente tem muito mais acesso tanto só a produção de qualquer coisa que seja, né? Qualquer coisa do YouTube, da internet. Então, desde bem mais cedo, as crianças... Que sempre tinha, né? Todo pai olha pro filho, meu filho ele é tão talentoso, né? Não sei o quê. E agora eles já podem preparar isso, ele já no meio de, tipo... Não, você vai ser talentoso pra falar com as pessoas, né? Inclusive, cara, deixa eu te contar um pequeno adendo. Isso é a mais pura verdade que você falou, cara. Quando meu filho nasceu, meu filho mais velho, quando ele nasceu, eu falei, puta, esse bebê é lindo, cara. E sempre você vê bebê, você fala, puta, cara de joelho, né? Não tem cara de porra nenhuma. Puta, meu filho é lindo mesmo. E aí todo mundo, não, muito lindo, tal. Aí passou uns 2 anos, 3 anos, nós fomos ver a foto dele, bebezinho, puta coisa feia, cara. Cara enrugada, assim. Cara de joelho, né? Porra, cara, mas na hora você não enxerga isso, cara. Sim. É impressionante, velho, impressionante. Mudei completamente o assunto, não, mas eu mas é porque assim, todo mundo é natural, acho que é natural de qualquer ser humano que a gente tem um filho, a gente vai enxergar com outros olhos a nossa própria cria. Não, e você enxerga com outros olhos, literalmente, sim, cara. Você tá usando outro par de olhos pra ver aquilo. Então, e sim, mas aí o que acontece, com mais gente explorando, não no sentido ruim de explorar, mas, tipo assim, no intuito de, tipo assim, não, meu filho realmente tem uma coisa, então eu vou botar ele pras outras pessoas verem, vou tentar, sabe, vou abrir um canal no YouTube, já vou botar ele desde pequeno pra fazer alguma coisa e tal. Não tem mais gente daquela menina lá, uma polêmica, aquela menina é uma menininha, uma criancinha, 12 anos, como é que é o nome dela? Não sei, mas deve ter 200. Tipo do funk, é um negócio assim, eu não lembro o nome dela. Mas, por exemplo, tem um menino agora, lá no Rio, que é o Nego Ney. Que é sei lá, não sei, o moleque deve ter uns 8, 9 anos, nem não sei se isso. Mas hoje em dia ele é tipo uma estrela já, porque ele tava de cueca na rua, um cara pegou o celular, gravou ele fazendo uma musiquinha besta
Uhum. E a música, tipo, caiu no gosto. Aí você vai ver. Aí aconteceu um jogo de futebol lá, o Gabigol lá no Flamengo meteu um gol, comemorou com a dancinha do moleque. Aí você vai ver o Instagram dele hoje, o moleque tem mais seguidores que o time do Botafogo. Entendeu? É tipo uma coisa surreal. A internet, doido, né? a internet hoje em dia é uma coisa muito, muito doida, porque quando você faz alguma coisa pra ser sucesso, não vai ser sucesso. O sucesso ele tem que ser espontâneo. Então, quantas pessoas a gente fala assim, vou fazer um vídeo no YouTube e vou bombar e vou virar o próximo Felipe Neto, sei lá. Uhum. Mas lá atrás, o Felipe Neto, quando ele fez, ele não estava querendo isso. Ele simplesmente fez uma parada que ele gostava, de uma forma natural, orgânico. E é engraçado, é que nem a Tata Werneck. A Tata Werneck, se ela quer fazer graça, ela não vai fazer graça. Ela é aquela pessoa, ela é engraçada daquele jeito. Uhum. Então... Quando você tenta não... Quando você é autêntico, né? Quando você tenta criar artificialmente alguma coisa... Quando você tenta criar autenticidade, não funciona, não. né? E nesse meio de... Eu vejo muito isso, das pessoas querendo criar uma espontaneidade que elas não têm. E aí... Mas também o que acontece é que você reproduzir o que leva um indivíduo ou uma situação em si ficar viral e todo mundo olhar, não sei o quê, você não tem como reproduzir. Às vezes eu acredito que tem muita gente que é extremamente autêntica, Sim. mas não vai dar em nada. Tem tipo 5, faz um Instagram lá, tem 5 seguidores e o cara mais autêntico do mundo. O que acontece é que mais pessoas sendo autênticas, uma hora alguém desponta. Sim, entendeu? Sim, então é uma questão de números. Mas o que desponta, eu acho que assim, o que desponta é aleatório. Aleatório. Eu não totalmente consigo ver aleatório. nenhum padrão, assim. Não, é totalmente aleatório. Mas quanto mais gente... E mais, assim, eu não sei se esse tipo de fama é tão perene, assim, é tão duradoura. Ah, não, nunca é. Mas onde eu quero chegar é que assim, é muito uma questão de quanto mais gente tem fazendo uma coisa, mais você vai tirar pessoas boas, ou vai acontecer coisas boas desse, entendeu? Desse substrato. Tipo, você vai pensar, por que os Estados Unidos tem um monte de atletas extremamente bons? Não é porque eles são diferentes ou geneticamente é um povo melhor. Não, é porque lá tem mais a cultura. Tem mais centros que pegam esportes diferentes. Tem de corrida, tem de ginástica, tem de não sei o quê. Quanto mais mais gente treinando com melhores recursos e tal, mais gente fazendo, vai saindo os melhores ali dentro de cada um e um desponta, sempre. Mas é porque, enfim, a cultura do Estado, para tudo, né? Trazendo para minha área, nos Estados Unidos, se você chegar lá hoje e, sei lá, tiver uma consulta médica com um cara e perguntar pro cara se ele já fez teatro musical, a chance dele responder que ele já fez teatro musical é enorme. Nas lá escolas fora. Eles fazem, né? Porque lá fora é meio que uma obrigação eles passarem por isso. E aí você, enfim... Eu adoro ver aqueles programas de cantores lá fora, né? The Voice, X Factor, porque às vezes aparecem umas pessoas, às vezes não, né? Sempre aparecem umas pessoas que fazem tipo uma parada completamente aleatória. O cara, sei lá, é mestre de obra e aí a filha dele inscreveu ele no programa, o cara vai cantar e ele tem uma puta voz, o cara tipo canta pra cacete. E você fala assim, velho, tu é peão de obra, o que você tá fazendo aí, velho? Ele, tipo, sei lá, no colégio eu fiz umas aulas lá... Porque é cultural. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E é muito mais inteligente, né, cara? Nos Estados Unidos, os caras, na escola, eles têm, não é só matemática, geografia. É exatamente isso. Eles têm carpintaria, eles têm tem teatro, né? E é muito mais inteligente isso, né? Sim. Que é o que eu defendo. Assim, eu acho que dá um leque muito maior pra gente chegar num estágio e falar, pô, eu já experimentei várias coisas, mas isso aqui é o que mais me chamou a atenção. E aí o cara vai seguir o que ele quiser seguir. Enfim, carpintaria, teatro. Só que tem um porém aí que é recurso, né? Que aí eles têm muito mais recursos sobrando do que a gente. Cara, eu não engulo essa. Na boa, não engulo. Eu acho que eu vou te falar o seguinte, eu acho que se ninguém roubasse nada, a gente teria o mesmo tesouro que os países de primeiro mundo. Eu tenho essa impressão. Eu tenho, sinceramente. O que você ouve de bilhões e bilhões roubando, cara...
roubado. Não, A Petrobras inteira, todo aquele escândalo lá. Você tem dinheiro, você tem ideia. A gente não consegue nem conceber essa quantia de dinheiro, cara. não, mas ao mesmo tempo, se você for contrapor a quantidade de dinheiro que é desviada com a quantidade de dinheiro que circula dentro de um país, assim, não é tão significativo assim. Eu não Óbvio que é sei. Eu significativo. não sei se é tão insignificante assim, não. Não, eu sei, mas você pega, por exemplo, a renda de um Não, Google. Não tô questionando. Eu tô falando assim, a gente teria a renda para investir nas coisas certas. Esse é o que eu acho. Para investir. Não, a gente não tá no mesmo nível que um país de primeiro mundo, é óbvio que não. Não, a gente chegaria lá, isso com certeza. Eu acho que seria muito mais fácil de chegar lá, Sim, entendeu? com certeza. Eu acho que o que lá fora, ou esses países de primeiro mundo, primeiro se pensa no país e não em si próprio. E aqui a gente pensa muito no nosso, em defender o nosso umbigo. Eu acho que esse é o problema. Eu vi uma frase uma vez que, tipo, um cara falou. Foi aleatório, eu nem conhecia a pessoa. Que ele falou: o brasileiro não gosta de ir pra reunião de condomínio, velho. Então, assim, se você acha que o brasileiro ele acha que a vida dele começa da porta do apartamento dele pra dentro. Pra fora é tipo assim: tá caindo, eu não vou pagar uma taxa extra pra consertar o elevador porque eu uso a escada, eu moro no primeiro andar. Tipo, não, velho. Você mora numa sociedade, num conjunto. E eu acho que lá fora eles pensam muito mais num todo. Lógico, eles também têm as mutretas dele, os problemas deles, estão com um presidente também que é maluco. Mas eu acho que eles pensam muito mais nesse patriotismo que eu realmente admiro dos Estados Unidos. Eles têm um patriotismo que a gente aqui tenta ter, só que só acontece em época de Copa do Mundo. Porque, assim, em época de Copa do Mundo, você vê lá, nego botando a bandeirinha no Brasil e tal, mas tirando isso, não tem esse patriotismo que as pessoas falam que tem. Que o patriotismo acho que vem mais de um senso de comunidade, né? De funcionar enquanto comunidade, certeza, né? E a gente aqui tem essa cultura, que eu acho que esse é o principal problema. A gente tem essa cultura de eu antes do outro, né? E isso vale pra tudo, né? O cara, se o cara na padaria me der o troco errado, eu vou ficar com o troco, não vou falar nada. Agora, se ele me der o troco faltando, eu vou reclamar. Sim, entendeu? Sim. Não, sim, isso fica bem claro quando você vê. Aliás, que é uma coisa que, cara, me dá uma raiva, mas toda vez que. De vez em quando, não sei se você já percebeu, mas de vez em quando pipoca alguma notícia assim, na TV, alguma coisa assim de. O fulano achou uma carteira com 50 mil reais. Falou isso. E ele devolveu. Aí eles vão, fazem todo um show, então, né? Não, tem uma cobertura enorme. Aí tipo, bota o cara lá. Não, mas eu não fiz nada demais. Isso aqui. Mas, tipo, eles fazem uma história enorme. Tipo, uma coisa que, tipo. E óbvio que ele devolveu o dinheiro. Tipo, não quer dizer nada. Pois entendeu? Fez mais que obrigação, né? Então, e para as pessoas parece que é um negócio nosso. O cara é beato, ele deve ser canonizado, né? O menino lá o Rodrigo Caio, que é jogador, ele uma vez aconteceu dele botar a mão na bola e aí o juiz seguiu o jogo e ele foi lá e falou, eu meti a mão na bola, não lembro exatamente que situação foi, mas isso gerou uma polêmica, que enfim, o cara ele acusou, ele falou assim, não, a bola bateu na minha mão mesmo, paciência, acontece. Os jogadores do time dele ficaram revoltados, falaram, não é pra você falar. O técnico falou, velho, não é pra você falar nada, é pra você ficar quieto. Pois tu quer ganhar roubado, sabe? Então, mas esse é o pensamento. Isso tá arraigado na gente. A gente é criado pra tirar proveito. É aquela velha história que eu odeio, quando toda vez que alguém fala o mundo é dos espertos, o mundo é dos malandros, dá vontade de dar uma voadora no cara. Cala sua boca. Agora, outra coisa que eu acho que isso leva é essa questão de, assim, tem coisas que a gente não dá prioridade que eu acho que a gente deveria dar. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma afinidade com teatro. Eu não tenho nem muito gosto para ver. Mas eu acho que é uma parte importante que a gente deveria investir mais nisso. Sim. Como os Estados Unidos faz, como outros países fazem. Sim. Porque eu não sei se você já teve alguma situação de... Não diria preconceito, mas porque tem eu já ouvi gente falar, não, artista é tudo vagabundo, não faz nada. Sempre. Né? Então, por exemplo, o meu dia de folga, na teoria, é segunda-feira, segunda ou terça. E aí, já cansei de fazer isso, porque a nossa agenda de trabalho geralmente é quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, na segunda-feira, a gente não faz nada, a gente tá de folga. E aí, segunda-feira, sei lá, eu vou pra praia.
E aí eu já mandei mensagem falando, e aí, vamos pra praia? E pra um amigo meu, que hoje em dia é advogado, falou assim, pô, vida boa essa aí, hein? Vida boa, Pô, vai, não sei o que, tá na praia. Falei assim, velho, quando você no final de semana tá na praia, eu tô dentro do teatro, trabalhando. Não, e quando esse seu amigo chega em casa, ele liga o Netflix pra ver alguma Exatamente, coisa, né? exatamente. Então a gente é hipócrita o suficiente pra querer criticar a pessoa, Sim. mas depois a gente vai assistir Aham. uma produção artística, né? Uhum, Na televisão, a gente vai na ópera, porque eu acho vai que no é teatro. É o meio de escape que as pessoas, que a sociedade tem num todo, de você relaxar, né? Como se você... As pessoas vão ver séries e elas realmente acreditam que aquilo ali é possível em um certo lugar. E eu acho muito doido isso. Tanto televisão quanto teatro, eu acho que transporta o espectador para um mundo que não existe, né? Quando é bom. Sim. Quando é bom. Porque quando é ruim, Quando é ruim. você desliga, você troca de canal. Né? Ou você tipo, sai, levanta da peça e vai embora no meio. Mas eu acho que é divertido você ir. Eu adoro ir pro teatro e assistir. Vou muito menos do que eu gostaria de ir. Mas eu acho que é importante também. Quando as crianças vão pro teatro e eu já fiz espetáculo em comunidades carentes, você vê que realmente transforma. Eu não sei exatamente no que, mas transforma a pessoa. As crianças saem do teatro, elas saíam tipo, caraca, nossa, que bom, obrigado. Eu fiz uma peça que ela era de total acessibilidade. Total acessibilidade, o que é? Ela era primeiro que ela era de graça, ela era gratuita, qualquer um podia ver. Ela tinha audiodescrição para os cegos, ela tinha legenda e tinha libras. Uhum. Tinha libras para os surdos, né? E tinha legenda para os surdos que não sabem libras. Uhum. E aí, no final do espetáculo, eu lembro que a gente saiu para falar com as crianças e tal, e uma menina chegou para mim e ela falou assim, posso ver você? Ela era cega. Eu falei assim, claro. E aí ela chegou, ela encostou no meu rosto, ela falou, nossa, como você é lindo. Aquilo dali pra mim, tipo, pagou toda a temporada, pagou, tipo, qualquer cansaço, sofrimento, sabe? Porque você tá transmitindo uma alegria pras crianças que não tem como explicar. Uma sensação que às vezes as pessoas se veem retratadas. O Rafa viu, eu fui fazer uma peça que eu fazia um velho de 80 anos. Muita gente saía do teatro e falava, pô, obrigado, meus avós morreram, mas eu vi eles aqui, representados em vocês. Então, acho que o teatro ele pode te levar para infinitos lugares, ele vai atingir cada um de uma maneira específica. Uhum. Eu sempre falei que se uma pessoa sai transformada, então o meu trabalho está feito. Uma pessoa numa plateia de 1000, eu nunca penso em fazer para 1000 pessoas, eu penso em fazer para uma. Porque se aquela pessoa sair transformada, então o meu trabalho está feito. Eu acho que a gente, como artista, a gente consegue tocar nas emoções das pessoas de uma forma mais direta e mais calorosa também. As pessoas se sentem muito bem. As pessoas se sentem muito bem quando elas saem do teatro. Ou às vezes também as pessoas vão pro teatro e aquela peça não afetou em nada. Comigo já aconteceu isso. Eu fui ver algumas peças que eu saio da peça e falo assim, pô, vamos comer um salgado na esquina? Porque não me afetou em nada. O que não desmerece De a forma peça alguma. de forma geral. Nossa, às de vezes forma alguma. Isso é legal da cultura, que a cultura, o lance da arte, que eu acho que acho que as pessoas não conseguem às vezes entender, que ela pode ser... Ela não é obrigatória. Ela não obrigatoriamente ela precisa edificar, ela precisa instruir, Uhum. ela pode ser como pode não ser, mas Exatamente. independente disso, ela é arte, Sim. né? E aí quando você começa a misturar isso com outras questões, porque até onde eu vejo a arte, a cultura de uma forma geral, ela só pode ser julgada e definida enquanto arte. Sim. Se você mistura outras coisas no meio, começa a ficar problemático. Que aí vira a questão da censura, Sim. do ataque, de falar assim, não, isso não é arte, isso aí fere a mim como pessoa. Mas, tipo, tá, mas você pode não olhar pra arte, você pode simplesmente virar o rosto. Sim. E tal. Então, é isso que eu acho bacana, que às vezes é só por entretenimento mesmo. Sim, existem peças que são puro entretenimento, como existem peças que são mais políticas, que levantam mais bandeiras.
que também são importantes ao meu ver, né? Acho que, porque é isso, acho que é um lugar que você pode tudo. Você sobe ali, pra mim, eu subo ali no teatro, no palco, eu posso fazer qualquer coisa ali que eu não vou estar sendo julgado, mas tem muita gente que julga, né? O que é, enfim, aí vai da criação de cada um também. E aí a gente começa a entrar em uma coisa mais profunda, no sentido de... Tem gente que vai pro teatro e fala, mas aquela peça não me afetou e eu paguei pra... Não, se você tá indo pro teatro esperando que você vá ser afetado por alguma coisa, você tá indo pro motivo errado, velho. Você tem que ir esperando ver, enfim, é um texto que você imagina que seja bom. Por exemplo, Romeu e Julieta. Já tiveram 700 milhões de montagens de Romeu e Julieta. Uhum. Essa que fizeram musical com as músicas do Romeu e Julieta, pô, pra mim foi super emocionante. Nunca imaginei, eu nem gosto de Marisa Monte, sabe? Mas dentro daquela história, costurado daquele jeito, com aquele cenário, com aquele figurino, tudo conversava, pra mim me emocionou demais, assim. E eu achei legal isso aí, porque isso é uma boa ideia para tentar trazer uma peça como Romeu e Julieta mais para próximo do público brasileiro, né? Mais perto. O Sunset Boulevard ontem, quando eu fui assistir, eu adorei porque, enfim, é uma peça que retrata uma mulher que era do teatro, ela era uma atriz, né? E aí, pra gente que é artista, é uma peça que toca em outro lugar diferente do público leigo. Mas é um musical americano. Então, assim, as músicas, por mais que elas sejam versionadas em português, e foram muito bem versionadas, às vezes eu sinto que falta um pouco aquela brasilidade que alguns musicais têm. Por exemplo, eu fiz o musical do Mamonas Assassinas. E aí, quando rolou a notícia de que ia ter um musical sobre os Mamonas Assassinas, primeiro eu imaginei assim, eu falei assim, cara, não sei se isso vai ser bom ou não. E eu sempre adorei Mamonas Assassinas. E aí, o comentário geral, maior assim das pessoas, era assim, nossa, me surpreendeu, melhor do que eu esperava. Porque as pessoas iam pra não gostar. Elas achavam, elas já falavam assim, musical do Mamonas Assassinas, não, vai ser ruim. Mas não, foi ótimo. Foi tipo, a crítica adorou, a gente ficou 3 anos em cartaz. E eu acho que o roteiro foi escrito de uma maneira que soube aproveitar as músicas de Mamonas, assim como Romeu e Julieta, assim como outras produções fazem. E talvez seja, sim, uma saída pra gente parar de importar histórias de fora e começar a olhar pra gente. Nós somos um país tão rico culturalmente. Sim. Mas falta também uma qualificação, né, nessa área, porque quanto que você, inclusive era uma coisa que eu queria te perguntar, o quanto você acha, dentre os atores e atrizes, quanto dessas pessoas você acha que estão mais ali porque pela fama, pelo dinheiro, do que pela paixão de fazer? Você acha que é uma parte pequena ou uma parte grande do... Porque eu tenho a impressão, eu falo isso porque assim, eu vejo uma diferença gritante entre o desempenho de um ator de uma novela da Globo e um ator que tem o cacife de Hollywood, um Robert De Niro, por exemplo, que eu acho um ator excelente. Sim. Eu vejo uma diferença gritante ali. A impressão que eu tenho é que assim, falta a pessoa se qualificar para aquilo. Falta a pessoa ir mais atrás, que é o que eu vejo que você... Falta a pessoa ter mais as ideias que você está falando aqui, entendeu? É muito engraçado, porque os atores aqui do Brasil, eu acho que os mais novos, a geração que tá vindo aí mais nova, tá um pouco mais preocupada com fama, com seguidores no Instagram. Porque hoje em dia, até o produtor cultural, que você falou, ele tá mais preocupado em quantos seguidores aquele artista tem no Instagram, em quantas pessoas ele pode levar para aquele teatro, ou ele pode levar a assistir aquela novela, do que pela obra em si. E aí, como a gente tá... e aí entra uma futilidade, né? De você, hoje em dia, os artistas conseguem um monte de coisa de graça, né? De graça. Se chama permuta, né? Que as pessoas, sei lá, ele vai num restaurante, aí ele tira uma foto no restaurante e isso é praticamente o dinheiro com que ele paga aquela comida. Eu sempre gosto de tentar valorizar
o trabalho dos artistas de alguma maneira. Então, por exemplo, ingresso de peça, para assistir peça. Hoje em dia é caro. Às vezes as pessoas, não, você, por exemplo, não é uma pessoa que costuma ir muito no teatro, pô, você vai abrir teu celular, você vai procurar, quero ver Sunset Boulevard. O ingresso é um Eu não me absurdo arriscaria de por causa caro. do preço. Você tem toda a É razão. muito absurdo. Tem toda a razão. Pra quem já não gosta, ainda tem que pagar caro. É difícil, é complicado. E assim, tudo bem que tem peças que o artista ganha a bilheteria. Então, Mamonas a gente ganhava bilheteria. Então, os meus amigos chegavam pra mim e falaram assim, tem ingresso? Eu falei assim, pô, velho, infelizmente não tenho, porque eu ganho com você indo pro teatro. Então, assim, é até injusto eu te dar ingresso, porque eu posso até te dar um ingresso, porque, sei lá, às vezes naquela produção, o meu salário é um pouco mais alto do que o de fulano. Mas aí, se eu tô te dando o ingresso, eu vou estar prejudicando o cara que ganha menos. Entendeu? Então é complicado. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse lugar do cultural, de entender o que o teatro significa, tanto para quem trabalha com isso, quanto para a sociedade. Mas você estava falando da diferença entre os atores da televisão daqui para os atores lá de fora. E eu acho que é uma coisa que vem da escola, que a gente falou, de lá de trás. Uma coisa que, no começo, quando eles são mais novos, eles já têm essa cultura muito mais ativada do que a gente aqui, né? A gente aqui, o nosso sistema de ensino, eu acho que é antigo, é passado, sabe? É ultrapassado. As crianças vão pro colégio para ficar todas enfileiradas, olhando para frente. Enfim, hoje em dia eu não utilizo nada do que eu aprendi no colégio. Absolutamente nada. Eu também não. O que eu utilizo, eu tive que fazer por fora, que é o teatro. É uma coisa que os meus pais pagavam por fora. Entendi. Para eu fazer, sabe? Os cursos. Eu não tinha nada disso no colégio. E se eu tivesse tido isso no colégio, hoje em dia eu seria um artista muito melhor do que eu sou hoje. Porque acho que é isso. Acho que quando a gente consegue acompanhar as crianças, né? Preparar elas vão chegar muito mais bem preparadas e sabendo as diferenças das coisas quando elas ficam mais velhas. Porque a gente ainda tem muito a aprender, assim, nesse sentido. E... enfim... Não, sim, mas para ser um pouco advogado do diabo aqui e trazer uma outra visão também, eu acredito adoro, que porque você sempre é o advogado do diabo. Eu obrigado. adoro. É muito bom, porque é bom Obrigado. porque mantém a discussão, aqui, né? deixa pra lá. Não, mas é divertido, é divertido. Mas é um advogado do diabo ursinho carinhoso. né? Rapaz. Não, mas é só pra fazer um contraponto. Acho que também o grande negócio é que o meio onde esses dois atores também trabalham, a forma de divulgação, interfere um pouco de como que a gente vai receber. Porque em Hollywood, os caras, tipo... um filme que seja, de qualquer outra coisa geral, existe... o cara tem que gravar, tipo, 50 vezes a mesma cena, até que saia exatamente como que o diretor quer. Que, não, essa tá boa, essa eu vou manter. Enquanto uma novela, os caras, tipo, tem que gravar, sei lá, umas 30 cenas num dia. Tipo assim, gravou? Tá, beleza, tá bom, assim vai. E aí o que acontece? A percepção que a gente tem é que, e também porque a gente, como a gente não tem o costume de ir ao teatro e alguns outros meios de divulgação do trabalho do ator no Brasil, a gente recebe muito mais pela TV, né? O que a gente enxerga na novela, o que a gente enxerga em alguns seriados, assim, alguma coisa assim. Mas a gente vê uma coisa que às vezes o meio em si não vai ajudar a percepção do trabalho do cara. Entendeu? Porque na novela o cara tem que fazer rápido, ele faz rápido, Concordo. Não sei o quê, em cima de às vezes histórias meio não tão muito bem elaboradas, mas porque tem que ser passada, ou então de um diretor que, tipo, às vezes toda hora tem que mudar, bota um diretor. Eu acho que não existe um diretor para uma novela total, são vários, né? Eu não sei como é que funciona. Não, existe um diretor geral e existe um diretor e vários de núcleo. Que estão embaixo ali, né? Sei lá, numa novela deve ter um diretor geral e uns 3 ou 4 diretores de núcleo. Eu nunca fiz novela, então... mas não tem tipo um Stanley Kubrick, assim, eu vou comandar tudo e tipo, todo mundo se reporta pra mim.
né? Em Eu acredito que novela, não. eu acho muito difícil, porque como novela... Não tem como. É muito Não, maior como- também. né? É, então, são eu muitas imagino que não tem- frentes, não tem como, não tem Cinema, como. talvez sim. Cinema, nós muito temos maior do bons que um diretores filme, aqui né? de cinemas. É, Mas não. que não são tão bem divulgados, ou não tem o mérito que merecem, porque aqui a gente quase não valoriza isso. A gente valoriza o protagonista do filme, mas não valoriza o diretor. Por exemplo, lá fora tem o Spike Lee, acabou de ganhar o Oscar lá pelo filme que ele fez. Nego não fala do ator que fez o filme, nego fala do diretor. As pessoas falam do diretor do filme, entende? Uhum. Eu acho que eles valorizam muito mais a linguagem do diretor do que a gente aqui. O diretor aqui pra gente são pessoas que a gente mal conhece. A gente conhece um ou outro, mas é raro, assim. E que também se liga a essa questão da bagagem, né? Às vezes o público não entende que aquilo, a visão por trás daquilo veio do diretor, Sim, né? As pessoas exatamente. tendem a achar que o ator ou a atriz é que estão comandando o Exatamente. show ali, sim, né? Sim, exatamente. Mas assim, eu acho que o que eu quis dizer, que você estava falando, o que eu quis dizer assim, eu não tô querendo tentar desmerecer o ator que Não, faz. sim. Eu acho que o que aconteceu é que até por causa disso, por causa das pessoas que estão assistindo a novela, esse tipo que para mim é um tipo exclusivo de atuação, né? Que acho que antigamente você poderia até chamar de novela mexicana, aquele negócio que as pessoas exacerbam as emoções, né? Uhum. E é um negócio que aos meus olhos é forçado, parece Uhum. forçado para mim, porque é muita emoção e as palavras são É muito todas caricato, né? a às dicção vezes. é toda perfeita de todas as palavras, onde você estava naquele momento, sabe? Sei. A dicção é sempre perfeita, como se você estivesse lendo mesmo. Mas é complicado você também botar um para um, porque o sotaque influencia. Porque não adianta eu querer, tipo, olhar um filme do Al Pacino, sei lá, do Perfume de Mulher, e com baseado naquilo, eu perceber uma produção totalmente diferente feita no Brasil. Entendeu? Não entendi. Não dá pra você comparar um ao outro, isso que eu tô querendo dizer. Por que não? Por quê? Porque são uma construção, é uma visão de mundo totalmente diferente. É que nem você fala, pô, sei lá, uma banda de rock nos Estados Unidos e uma banda de rock aqui. Eu não vejo muito como você pode comparar diretamente uma coisa com outra. O sotaque é diferente, o português soa de uma forma diferente do que o inglês, entendeu? E aí, se você botar uma coisa ali diretamente com a outra, acho complicado você falar, não é tão bom quanto aquele. O que eu tô tentando falar é o seguinte, não parece real, não me parece real, parece forçado. Por exemplo, você tava falando do Spike Lee. O Spike Lee é o diretor do Faça a Coisa Certa, né? Isso, Então, pega o filme Faça a Coisa Certa. Coloca aqueles atores, aqueles personagens falando o inglês perfeito. Como é que ficaria o filme? Sem gíria, sem maneirismos da língua, específico do Brooklyn de Nova York. Que eles têm um sotaque específico, eles têm uma gíria específica. E se eles trocassem, sabe? Se eles falassem o inglês eloquente. Eu sei, só que como... Eu tô falando que faz parte, entendeu? Não, Quando uma cena da novela, a pessoa tá conversando com a outra, elas não vão falar, a dicção, a palavra não vai ser você, vai ser ser. Você entendeu o que eu tô tentando dizer? Eu entendi, só que o lance porque assim, você perceber o contexto, no Brasil é mais fácil você perceber que uma coisa tá parecendo forçada. Quando você não faz parte de um contexto, é mais difícil. Entendeu? Às vezes, por exemplo, nesse filme, alguém que é do Brooklyn olhou, por exemplo, viu aquele filme e falou assim, nossa, o Samuel Jackson, esse filme ele foi muito ruim. Pelo amor de Deus, o cara fez uma coisa horrível. Sim. Entendeu? Porque, pô, esse sotaque não tem nada a ver. O cara é do Brooklyn. Pra gente, que eu tô olhando o filme aqui, eu falo assim, pô, a atuação do cara foi excelente. Que ele faz, se eu não me engano, ele faz um radialista nesse filme, né? O Samuel Jackson. Então, pra mim, eu falei assim, pô, o cara foi maneiro pra caramba. Pô, eu adorei todas as cenas que ele tava. Às vezes, pra um cara do Brooklyn, no contexto dele, ele consegue perceber melhor e falar assim, não, putz, zoado. Por exemplo, aqui no Brasil, a última grande novela que fez um sucesso foi Avenida Brasil.
E Avenida Brasil, o diretor, ele deu uma liberdade muito grande para os atores. Então, eles improvisavam várias coisas. Então, as mesas de jantar, cada um tinha a sua fala. Mas você tava ali e o diretor, ele deu essa liberdade para eles improvisarem, e aquilo ali ficou uma coisa muito mais natural. Então, quando as pessoas viram a novela, elas se identificavam muito mais com aquilo, com aquela situação daquela mesa de jantar, do que, sei lá, uma outra novela em que, se você pegasse a mesma cena de uma família na mesa de jantar, era uma coisa mais assim, me passa o sal. Cada um tinha a sua fala e cada um Mecânico, falava exato. né? Mecânico. Enquanto que nesse, acho que era uma diretora, inclusive, ela deu essa liberdade, que deu esse a mais, que fez o sucesso que a novela fez. As pessoas se identificaram muito mais com a novela. Eu acho que nós temos atores aqui que conseguem dar essa naturalidade que eu acho que você está falando. Enquanto a gente tem vários outros atores aqui que são muito mais caricatos, que são forçados. Eu, às vezes, vejo novela e eu, tem cena que, sei lá, tem uma pessoa que é muito famosa e uma pessoa que não é tão famosa. Às vezes a pessoa que não é tão famosa, ela manda super bem, e a pessoa que é famosa, não. Mas às vezes tem, por exemplo, sei lá, pegar aqui o Tony Ramos. Tony Ramos, eu olho pra ele e tem várias cenas dele que são, incríveis. Tem algumas cenas dele que também não são tão boas assim, enfim, são mais... passam. Mas você pega o Tony Ramos e bota ele do lado de um ator que tá começando, pô, o Tony Ramos vai engolir esse ator. Ou não. Se esse outro ator for, tiver for um pouco mais safo, talvez ele consiga jogar de igual para igual com o Tony Ramos. Mas eu acho que é isso que é engraçado. No teatro a gente está lidando com o ser humano, né? E cada um é diferente. Não tem como a gente querer fabricar uma pessoa. Porque aquela pessoa já tem os vícios dela, já tem os trejeitos dela, as gírias dela, o sotaque dela. O Brasil é gigantesco, né? Então, assim, às vezes, dentro de São Paulo, você tem... As pessoas falam diferentes tipos de língua, né? Você vai falar com um cara que é lá da Zona Leste e bota um cara que é da Zona Sul. Os caras vão ter gírias, até um sotaque diferente. No Mamonas eu tive que fazer o Sérgio, ele é do interior, ele é de Guarulhos. Então, assim, eu tive... O Sérgio era o baterista, né? Era baterista. Ele tinha... tinha muita dificuldade, porque, assim, o elenco inteiro, ele era de Paulista. Quer dizer, tinha uma menina que era de Salvador, tinha uma outra que era de outro lugar, mas era basicamente todo mundo morava em São Paulo e eu era o único do Rio. Durante os ensaios, eu nunca fazia o sotaque de paulista, porque ia ser muito forçado, ia ficar uma coisa ruim. E aí, o diretor falou assim, eu preciso te ouvir falando com sotaque, velho, porque, enfim, a gente vai estrear. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu virei e falei, galera, eu vou começar a tentar fazer sotaque. No começo vai ser muito ruim, vai ser muito exagerado. Então, assim, não fica rindo, não fica brincando... Porque é difícil, não é uma coisa fácil. Pessoal, não brinca comigo. É difícil. É porque assim, na minha cabeça, se eu fizesse um bom sotaque, ninguém ia chegar pra mim e falar assim, caraca, você faz um sotaque bom, né? Você é, bom. Porque iria passar despercebido. Mas se eu fizesse um sotaque ruim, todo mundo ia cair em cima. Falar, nossa, aquele ator não sabe fazer o sotaque bom. Foi o que aconteceu. Eu, estudei, consegui fazer um sotaque bom. E ninguém... Quando eu saía da peça que eu falava, todo mundo falava, nossa, você é do Rio? Caraca, nem deu pra perceber. Entendeu? Porque eu tava fazendo ali com uma verdade, talvez, que as pessoas estavam acreditando naquilo. Mas eu demorei, não foi fácil. Pra gente, esse trabalho é muito divertido. Mas é isso que eu tô te falando, cara. Eu acho que esse trabalho que você faz é o trabalho de um ator mesmo. Sim. Isso é o que um ator tem que fazer. Sim, sim. Eu não vejo isso em muito conteúdo que a gente tem na televisão, não, sim. entendeu? Sim. Aliás, eu diria que na maioria. Eu não vejo esse esforço. Porque quando a pessoa se esforça, você vê o resultado. Mas é porque a maioria dessas pessoas... É porque é isso. Teatro, eu tava conversando com um amigo meu que é lá da faculdade, que a gente se reencontrou. A gente fez teatro junto no colégio e tá se reencontrando agora na faculdade. E ele já fez novela, já fez televisão. Eu falo assim, Arthur, quando você chegar lá, vai ser muito de boa pra você, porque você já passou por tantas etapas e eu acho que não vai subir na minha cabeça se eu chegar numa televisão, numa novela, eu tenho certeza que eu não vou ficar assim,
quem é você e tal. Não, eu tento sempre valorizar, porque, velho, o que eu passei fazendo teatro infantil é uma ótima escola. Não tem ninguém pra, tipo, dobrar a sua roupa, não tem ninguém pra, tipo, te maquiar, não tem ninguém pra botar seu microfone. Você tem que fazer tudo. E aí, quando eu cheguei no Mamonas, que eu tava sendo um dos protagonistas, eu fiquei meio... Eu falava com a camareira, ela falava assim, não, tu deixa isso, fica tranquilo. Eu falei assim, não, deixa que eu te ajudo, não tem o menor problema. Eu tenho 2 braços, eu posso fazer, eu posso pegar e pendurar a minha blusa num cabide. Enquanto tem gente que nunca passou por essa experiência e que, tipo, sei lá, vira assim, por que você não tá me ajudando? Velho, pelo amor de Deus. A pessoa não tá ali pra te servir. Pois é, e por que a gente tende a glamorizar tanto, né, esse tipo de profissão também? É uma coisa que também me intriga muito. Por que tem tanto dinheiro envolvido, né, no topo, Sim. Né, não na profissão inteira, Sim. mas no topo tem muito dinheiro envolvido, Sim. né? E, sei lá, não só no teatro, entre os atores, mas no futebol, assim, são coisas que tem ídolos que geram rios de dinheiro. São umas cifras exorbitantes. Então, e eu acho isso um absurdo, acho ridículo, cara. Enquanto isso, a gente tá enaltecendo essas classes, não vou nem falar essas pessoas porque não é pessoal, mas é a classe, o que ela representa. E depois a gente vai falar da PM, que falta PM, que falta professor, que não sei o que lá, não sei o que lá. Essas pessoas são as que deviam ser enaltecidas, Sim, né? com certeza. E eu não entendo por que a gente chega a botar tanto dinheiro e tanta atenção nisso, né? Eu acho que chega num ponto que vira uma atenção exorbitante, né? O cara vira um deus, né? E aí sobe a cabeça, acontece isso. Eu concordo 100%, mas eu acho que uma pequena dica do mistério é porque não importa quem você seja, não importa assim se você é um cara, professor catedrático assim, da universidade, ou se você é faxineiro, não sei o quê, se você se vê na televisão, você fica... olha lá, galera, não tem jeito, entendeu? Por isso que roda muito dinheiro em volta, porque é um tipo de expressão, tipo de... como você falou, envolve muito ego, envolve muita coisa. É uma então exposição é inevitável muito grande, que né? o dinheiro orbite em volta disso. E tem outra coisa também, porque são coisas caras, né? Você fazer um filme é uma coisa muito cara de fazer. São equipamentos caros, sim. É um tempo... às vezes você tem que gravar a cena num lugar específico, você tem uma hora tal pra você gravar. Se não for gravado, já era. Sim, sim. Tipo, até gravar um podcast, por exemplo, não é tipo assim, dá 50 conto e acabou. Então, a produção... Pois não é mesmo, nós descobrimos, né? A gente descobriu que não é mesmo, né? Tão simples assim. Exato. Mas o que eu tô querendo falar são coisas que é uma produção que envolve dinheiro pra fazer. Então, eu acho que é natural que orbite mais dinheiro em volta disso. E envolve também a questão do ego, das pessoas se verem, e as pessoas acharem que alguém é alguma coisa porque ela viu ela na TV ou em alguma outra coisa e tal. Que, aliás, eu acho assim, eu não vejo muito problema em questão do dinheiro. O cara ganhar dinheiro, até, tipo assim, óbvio que um professor deveria ganhar muito mais. Aí deveria chegar para um professor e falar assim, caralho, o cara é professor, nossa, olha que foda, o cara é professor, não acredito que ele tá ali. Tipo, faz muito mais sentido racionalmente, concordo. O dinheiro não é tanto que me incomoda. O que me incomoda é mais quando a gente bota um valor em cima de um ator, em cima de um jogador de futebol, qualquer coisa, como um valor moral acima de pessoas... desses outros profissionais que você falou, de uma autoridade, de um policial, de um professor, de um cientista, alguma coisa assim, e tal. E aí sempre rola aquela coisa assim, o fulano falou não sei o que, ele não pode falar isso, ele tem uma responsabilidade com o público, que ele não pode expressar determinadas opiniões. Assim, brother, se você baseia a sua vida, a sua opinião em cima de alguma coisa que um ator falou, tipo, a culpa é sua, entendeu? Desculpa, mas você que tá seguindo, tirando exemplo da pessoa errada, entendeu? Sim, sim. Sei lá, não vou chegar... Espero que eu consiga fazer, mas não vou chegar pro meu filho e falar assim, filho, nossa, eu tô preocupado porque o ator dele falou que não gosta sei lá, falou alguma coisa racista, tipo... Se eu
educar o meu filho bem, graças a Deus ele não vai levar em peso. Mas aí que tá, eu acho que é uma a opinião questão do ator. Eu acho que é uma questão da educação que os pais dão, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho, por exemplo, professor, né? O professor ele não tá ali para educar ninguém, ele tá ali para ensinar aqueles ensinamentos. Lógico, a educação vai passar, mas a educação ela vai vir de casa. É o pai e a mãe que vão ter que, tipo, falar, ó, filho, isso aqui é certo, isso aqui é errado, baseado na sua experiência de vida e no que a sociedade pede para você ensinar como certo e errado. Mas um professor, ele tá ali para às vezes dar os caminhos para aquela criança, falar, ó, existe esse caminho. Agora, tipo, a não ser racista, lógico, aí ele historicamente ele vai falar, ó, o racismo é isso. Aí a criança vai chegar e o pai e a mãe tem que falar, ó, ser racista não é bom por causa disso. Porque, enfim, eu acho que parte muito da educação que os pais dão também para as crianças, para os filhos, do que só professores e artistas. Porque é isso, o artista, o ator, ele tá ali, o ator ou atriz, ele tá ali para expor uma opinião dele. E ele tem um microfone e câmeras apontadas para ele, mas não necessariamente aquilo é verdade absoluta. Mas aí que tá, tem gente que olha como se a opinião do cara fosse alguma coisa a mais, entendeu? Quanto menos, talvez a palavra não seja instrução, mas só por falta de uma palavra melhor, quanto menos instrução, mais a pessoa tem a tendência a acreditar em vozes de cima, né? Mas aí que tá, mesmo pessoas instruídas têm essa coisa de não, sei lá... então por isso que não é instrução a palavra que eu queria. Não, eu entendi. Porque não é bem a instrução, mas é assim, a falta de recursos, por exemplo, que nem você estava falando, eu concordo perfeitamente. A educação básica não vem de nenhum outro lugar, vem da família, né? Que é a família que está o dia a dia, que você está vendo, que a criança está vendo o que o pai faz, o que a mãe faz, se o pai bate na mãe, se o pai bebe, se o outro fulano... Ele está vendo tudo aquilo, é aquilo que está ensinando os valores que ele vai ter, e a partir desses valores ele vai construir a personalidade dele, né? Sim. Mas eu acho que esse é um problema do Brasil especificamente, né? E de outros países mais pobres. A falta dessa estrutura familiar, né? Eu não sei nem tanto se é a escola, eu acho que a escola faria uma bela diferença também, mudar todo o sistema, mas eu acho que a base familiar é o que precisaria, o que mudaria tudo, eu acho. Sim. É o que mudaria tudo para a criança... primeiro, ter os valores certos, crescer com os valores certos, né? Só que para tudo isso acontecer, a família precisa ter dinheiro. É porque é um grande ciclo, né? Porque, enfim, se você cresce sem ter uma estrutura boa, quando você tiver o seu filho, como é que você vai passar entendeu? Você vai passar o que você também absorveu. Então, um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Por isso que eu acho que é tão difícil a gente também radicalizar para mudar alguma coisa, enfim, realmente é um ciclo vicioso e a gente tem que tentar filtrar ao máximo o que um determinado o que as pessoas falam e se basear, por exemplo, eu acho que por isso que você fala de ser o advogado do diabo, eu adoro isso porque tipo você sempre foi essa pessoa no sentido de tipo assim, ó, pô, legal isso que você tá falando, mas você já viu por esse lado? Você já pensou por esse outro lado? E isso é uma parada que eu sempre admirei nesse sentido, de não ter só um lado e você instigar as pessoas a pensarem de uma outra forma. Porque nunca nada é só uma coisa. A questionar, né? Se você puder convencer minha mulher sobre isso, falar isso pra ela. Aliás, se você puder falar isso pra ela mais vezes. Não, mas ela ouvindo o podcast. Você vai precisar de muita sorte. Cara, não adianta. É engraçado, né? Que tem coisas que certas pessoas gostam de você e tem outras pessoas que. Nossa. A minha mulher odeia que tudo que ela fala, eu falo assim: não, mas peraí, tem isso aqui. Mas você também tem que tomar cuidado pra não antagonizar tudo, né, cara? Mas é bom antagonizar, mas é porque se. Bom. Não, mas não toda hora, né? Não, é bom pra ter uma discussão, né? Mas. Não, mas como é que. Deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur. Como é que funcionou? Você sentiu isso na pele? Você falou desde que 2011, né? Isso. Tá. Você sentiu na pele alguma diferença desde que a gente trocou do governo? Você sentiu na pele uma diferença no investimento?
Porque já teve alguns cortes já, né? Sim. O Bolsonaro é claramente contra aquela tal da Lei Rouanet, Sim, né? sim. Que na verdade ninguém entende direito. Se você soubesse, Sim. seria bom explicar. A Lei Rouanet ela é uma lei de incentivo, né? Que, enfim, muita gente tem um preconceito porque porque ela serve para você usar um dinheiro público, né? Na verdade não, as pessoas tendem a achar que é público, mas na verdade não é dinheiro público. Indiretamente É incentivo tem fiscal, a ver, né? né? Mas é um incentivo fiscal. Então uma empresa quer abater impostos, ela pode, em vez de pagar o imposto, ela coloca esse dinheiro Sim, no sim. investimento cultural, né? Sim. Isso eu não acho uma coisa nada negativa, eu Sim, acho extremamente sim. positivo. Porque em vez dela pagar imposto, ela tá pagando Fomentando imposto. a cultura. E era um dos objetivos originais dela, de usar o imposto dela Sim, seria para isso. sim. Mas como o governo vai usar, então eu acho ótimo que ela faça já paga direto, já, entendeu? Uhum. Mas eu acho legal esclarecer, porque muita gente acha que esse negócio E aí, é tirar direto porque, do então, cofre público. E aí tem muita gente que reclama da Lei Rouanet porque tem certas pessoas certos artistas, enfim, produtores, que usam esse argumento da Lei Rouanet, usam esse dinheiro da Lei Rouanet quando eles não precisam também. Exatamente. E aí que as pessoas reclamam. Aí acaba Só que não com é toda a só assim, credibilidade, né, do acaba com a negócio. credibilidade, essa que é a grande questão. Mas, por exemplo, o Billy que eu fui assistir é um projeto que tem o apoio da Lei Rouanet. E é maravilhoso, porque você vai ver, é um espetáculo incrível que tem um monte de gente que trabalha, não só os artistas que estão lá, porque também tem isso, né? A Lei Rouanet ela não favorece só os Não é artistas. só o artista, Ela tá ajudando também a galera que trabalha no backstage. toda a produção. Que às né? vezes é muito maior do que o elenco em si. Aham. Uma produção podem ter, sei lá, 50 pessoas. Mamonas foi uma peça que a gente viajava para país com 40 pessoas, eram 3 caminhões, sabe? E tinha o apoio da Lei Rouanet, que era bastante importante. Mas eu não fui afetado pela Lei Rouanet no sentido de... Porque eu ainda não produzo os meus espetáculos. Entendi. Mas vários amigos meus que produzem, que dependem desse dinheiro para poder fazer as peças acontecerem, já não conseguem fazer e estão tendo que tirar o dinheiro do próprio bolso para fazer. E aí entra naquela questão da bilheteria. Se eu tiro um dinheiro do meu bolso para fazer, eu vou cobrar um valor para a bilheteria tentar ressarcir esse rombo que eu tive. Assim, né? É sua vida, você precisa... Mas aí as comer. pessoas Só que aí reclamam, aí nego aí quer você convite. cria outro ciclo vicioso. Aí as pessoas você querem aumenta convite, o ingresso. Complicado. Agora, eu acho que eu sei que sempre existiu, né, por causa de tudo que a gente está falando, sempre existiu um problema de a gente querer mesmo financiar mais a cultura, a arte, o teatro no Brasil. Mas eu acho que um dos méritos que eu, pelo menos, vi, na minha opinião, do governo do PT foi de ter tentado investir um pouco mais nisso. É meio discutível, não em todas as áreas, eu acho que é discutível. Eu nem sou petista, nem bolsonarista. Mas eu acho que tem algumas coisas daquele governo que vale muito a pena a gente reconhecer. Né? E tem algumas que eu presenciei, eu vi mesmo acontecer. Então não tem história de é fake news, não sei o que lá, não, entendeu? E eu acho que essa é uma delas. Eu vi uma tendência de investir mais na cultura, né? Inclusive, eu não sei, eu nem tenho certeza se a Lei Rouanet é desses governos ou não, mas eu acho que tem um dinheiro que pelo menos estava indo até agora, né? Para isso, mas o que eu acho mesmo que falta é esse desenvolvimento cultural das pessoas, até desde a criança que vai ser um ator no futuro, né? Até do roteirista, do produtor, do diretor, de todo esse pessoal que vai trabalhar nisso, né? Porque o que eu vejo é uma falta de pessoas que estão atrás disso que você procura, disso que você faz, desse trabalho que você faz. Eu vejo muita pessoa atrás da fama, dos seguidores, do dinheiro, né? Que, como tem muito dinheiro envolvido, vai ter um monte de gente que não é ator, que não é atriz, que tá tentando se meter lá, e eu acho que tem um monte de gente que tá lá sem ser ator e sem ser atriz, sem ter o dinheiro, né? Querendo ir atrás do dinheiro, quer dizer. Sim. Mas eu acho que tem um dinheiro.
E o que eu acho que falta é isso. Falta a gente tentar dar mais base para essas pessoas se desenvolverem. Eu acho que isso está acontecendo já, inclusive. Né? Se você pegar de 10 anos atrás para cá, inclusive agora que você comentou que agora em São Paulo parece que está começando a pegar o negócio de musicais, né? Sim. Vamos ver se tomara que a gente consiga desenvolver a qualidade do trabalho, né? Porque aí você alcança mais pessoas, você promove mais ainda o meio, né? Sim. Eu acho que isso é positivo. Quanto mais dinheiro, assim, vai soar bem estranho pra mim mesmo falar, né? Porque eu fui aquele adolescente anticapitalista, não sei o que e tal. Hoje em dia eu não tô nem aí. Mas quanto mais. O dinheiro ele é um grande equalizador de tudo que você envolve dentro de uma sociedade, porque ele dá liberdade para você tentar coisas diferentes. Quando você tem bastante dinheiro circulando, você tem. Você pode respirar e se arriscar. Né? É aquela coisa, o cara que ele tem muito dinheiro, é muito mais fácil para ele ganhar mais dinheiro, porque ele pode se arriscar a qualquer momento. Ele pode chegar, vou tentar abrir um restaurante. Não deu certo? Tá tudo bem, mas eu ainda tenho meu dinheiro. Outra coisa, o cara não tem porra nenhuma, eu vou abrir um restaurante, bota todo o dinheiro, aí ele quebra e, tipo, vira um mendigo, entendeu? Então, o dinheiro é o grande equalizador que ele te dá possibilidades, ele te dá chance. Eu acho que um problema no Brasil é a falta de recursos que a gente tem de uma forma geral, seja essa falta de recursos que ela nasça por diversos motivos diferentes, por causa do povo e tal, da histórico, de que a gente chegou onde a gente está. Eu acho que a gente tem pouco dinheiro sobrando para poder se arriscar com coisas diferentes. Enquanto outros países mais desenvolvidos, eles têm mais dinheiro sobrando para eles poderem fazer coisas, tentar coisas diferentes, porque o desenvolvimento, né, a novidade, ela surge quando a gente tenta, a gente às vezes erra, a gente acerta, mas tentar fazer não a mesma coisa de sempre, mas tenta fazer coisas diferentes. Eu sempre percebi porque, assim, a gente tinha uma banda, a gente tocava punk rock, que no Brasil não é um tipo de música que é muito famoso. Então, assim, no Brasil, ou você toca na rádio, ou você não tem banda. Entendeu? Ou você tá no meio de mídia massificado, ou é um Charlie Brown Jr., ou você é uma coisa assim, e você tem que fazer determinadas coisas, um CPM 22, alguma coisa assim. Ou você paga, né? Ou você paga o jabá pra... Não, sim, mas aí envolve dinheiro. Entendeu? Mas aí, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma pergunta tipo galinha ou ovo. Porque qual que é o que é que a gente precisa? Do dinheiro para dar a base para as pessoas tentarem evoluir em termos de cultura? Ou a pessoa precisa ter evolução para gerar o dinheiro? Entendeu? O que eu tô falando é assim, você estava falando do Romeu e Julieta. Pega o Shakespeare, por exemplo. O Shakespeare, lá no início do século XVII, o Shakespeare e a geração dele foi os primeiros, se eu não me engano, os primeiros a criar o teatro comercial. Antes deles, o teatro era feito para os aristocratas. Sim. Então, era o rico ia lá e falava, faz uma peça para o meu aniversário. Como era com os pintores antigos também, a mesma coisa. É tudo a base de comissionado, né? Era o Netflix da época. Netflix da época. Os caras, deixa eu ver aqui as peças. Você vai fazer. Aí... Você foi um pouco longe, né? Mas a gente tenta buscar. Não, mas é que nem tipo assim, o cara escolhia, peças, né? Ele falava, eu quero rir hoje. Aí ele contratava um monte de gente, ia pra casa do cara e fazia lá o bagulho. Não, o Botticelli não chegava pros caras lá e falava, olha, eu fiz todos esses quadros aqui, você escolhe qual que você quer. Não, ele mas foi de peça. O quadro, ele pintava. Não, sim, mas eu tô falando de peça. Eu falei assim, eu quero assistir, sei lá, a tragédia Édipo Rei. Aí o Shakespeare ia lá com a trupe dele. Aí ele contratava ia pra casa dele. Aí eles encenavam um trailerzinho da peça pro cara escolher. Pelo amor de Deus, cara, eu nem lembro o que eu tava falando. Né? Eu tava falando assim, eles foram os pioneiros do teatro comercial, pelo menos na Europa, né, em Londres, né? E o que isso significa? Era ir de fazer peças
comissionadas por pessoas ricas para juntar um monte de ator, construir, comprar um teatro e usar esse teatro como se fosse uma sociedade por ações, assim, Entendi. né? E foi o que eles fizeram. Aquele teatro que eu tava falando, lembra? Qual que era o nome? Globe Theatre, em Londres. Que era, o Shakespeare era um dos sócios do teatro, né? E só que e aí, o que isso significava? O grande significado disso era a peça a um preço baixo, que todo mundo podia assistir, né? Então aí, a partir daí criou-se o teatro comercial. Sim. E não tinha um investimento de dinheiro, tinha patrons, né? Apoiadores, mas não tinha um investimento massivo de dinheiro nisso, né? Então eu não sei qual que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Então, eu não sei. Eu sei que o fato é, com mais dinheiro, é mais fácil surgirem coisas novas, ideias diferentes. Eu tinha um amigo meu na faculdade que ele tocava baixo. Ele tocava baixo. E o cara, ele era tipo um músico, ele destruía no baixo. Destruía, o cara tocava muito, muito. O cara ele era um músico nato. O grande negócio ele trabalhar, a única forma que ele podia trabalhar era com banda era banda de formatura e aí ele fazia uns trabalhos assim, era formatura, ele fez cruzeiro, e aí ele ficava lá, tocava Tim Maia, tocava não sei o que, Então, mas aí não é por causa do dinheiro, é porque ninguém se interessava. Não, eu sei, mas o que eu tô falando assim, pra ele sobreviver, ele tinha que entrar no molde. Ele ia lá, tocava com uma banda profissional. Às vezes, acho que ele até chegou a gravar uma coisa com banda pra uma coisa de TV e tal. Ele foi, mas assim, o cara era um puta músico fudido, que se ele pudesse, fosse, quer saber, eu vou fazer uma banda aqui com meus brother, e aí faz um som totalmente diferente, fazem um tipo de música totalmente diferente e tal. E aí ele consegue sobreviver fazendo a música dele diferente, às vezes dá certo, não dá, e beleza. Só que no Brasil ele não pode. Ou ele tocava lá na formatura e tocava aquelas mesmas coisinhas, ou ele não comia. Tanto que, tipo, ele tava sempre, ele constantemente tava em algum lugar tocando, ele tinha que ir, porque ele era de noite. Então, era muito difícil, ele fazia faculdade, era difícil ver ele na aula, porque ele tava sempre tendo que ir pra algum lugar, não sei o que e tal. A forma como eu enxergo se ele tivesse num país onde tivesse mais dinheiro sobrando, ele podia fazer a bandinha dele lá e ele ia conseguir sobreviver e ia poder investir num tipo de som diferente, que ia levar alguma coisa muito mais legal no futuro, entendeu? Então, por exemplo, eu não sei de onde que você levantou uma coisa que é legal, não sei de onde que qual que é o gene, como é que como que surgiu e outro como que a gente vai solucionar. Eu sei que com dinheiro é mais fácil. Por exemplo, eu adoro, enfim, não é porque eu fiz a peça, mas assim, eu amo muito os Mamonas Assassinas e durante o processo de ensaio eu tive que estudar muito sobre a vida dos caras, né? Porque a gente ia interpretar pessoas que viveram, né? Eu ia interpretar o filho de alguém. É uma responsabilidade muito grande. E aí, estudando, eu descobri algumas coisas que a maioria das pessoas não sabem, né? Os Mamonas Assassinas, eles, antes de ser Mamonas, eles eram Utopia. E eles foram Utopia por quase 5 anos. O que era Utopia? Utopia era uma banda de garagem que eles tocavam um rockzinho deles ali, umas letras meio tristes, inspirado em Legião Urbana, nessa galera. E aí chegou em um determinado dia que o Rick Bonadio descobriu neles uma outra vertente, uma coisa mais bem-humorada, mais irreverente. E aí tem um documentário que mostra o Dinho sentado na cama, que ele fala, a gente tava numa fila, tava atrás de um monte de gente que queria fazer música, queria tocar, fazer sucesso, não sei o quê. E aí chegou um cara e falou, velho, vocês não são desse jeito, vocês não têm que estar aqui, vocês têm que fazer uma outra parada completamente diferente. E aí eles saem da fila, saem desse lugar que eles estavam e vão para um outro lado, vão para um lugar muito mais irreverente. E aí as pessoas que estavam naquela fila que eles estavam começam a sair de lá e entrar para ir atrás deles. E aí depois dos Mamonas, quantas bandas não surgiram tentando ser igual aos Mamonas? Porque foi isso, é uma irreverência que eles não construíram. Eles simplesmente eram do jeito que eles eram.
e deu certo. Uhum. Não necessariamente porque eles tinham um dinheiro investido neles, mas era uma coisa diferente de tudo que a gente estava acostumado. E aí, quando aparece uma coisa diferente, você compra. Você fala assim, pô, isso aí é interessante, isso aí é bom de vender. Isso aí... Então, eles não tinham um investimento financeiro, mas eles, a partir do momento que eles deixaram de querer correr atrás desse investimento, o investimento veio para eles. E, enfim, transformou eles no que eles foram. E aí, os 7 meses de sucesso que eles tiveram, até hoje, existem bandas que tentam imitar o que eles fizeram, mas que não conseguem. Já me perguntavam, você acha que se os Mamonas estivessem vivos hoje, você acha que eles iam fazer sucesso? Eu acho que sim, porque eu acho que eles iam estar fazendo ainda, não, talvez não como uma banda, porque os caras já iam ser dinossauros praticamente, mas eles iam estar continuando sendo irreverentes do jeito que eles eram. E que foi o jeito que todo mundo se apaixonou por eles, porque enquanto eles estavam na máquina de tentar fazer sucesso, tentar fazer o certo, não estava dando certo. Eles não estavam indo para lugar nenhum, eles só estavam sendo mais um no meio da multidão. A partir do momento que eles se destacaram, que o Rick viu neles essa outra vertente, eles foram para um outro lado e fizeram um sucesso que nem eles mesmos esperavam. O Samuel, que era o baixista, o Rick um dia ligou para ele e falou, Samuel, então, passa aí tua conta que eu vou estar depositando, sei lá, 60 mil reais na sua conta. Ele falou assim, caralho, Rick, porra, vai estourar minha conta, velho. Não vai dar pra botar, não, pô, peraí, vamos tentar, não, ele ficou assustado, porque, tipo, ele jamais esperava ganhar esse dinheiro, entendeu? E aí a inocência do cara, o cara fala, porra, vai estourar minha conta não vai aguentar esse dinheiro todo, não. Tipo, é como se você tivesse um negócio assim, não vai te caber dinheiro. Cara, uma doideira isso. Se fosse sua caixa, né? Mas foi isso, caixa. foi irreverente, né, o que eles fizeram. Mas eu realmente também não sei o que veio primeiro, o ovo, a galinha... Isso é complicado, né? Eu acho que talvez a resposta, como tudo que eu aprendi na vida, nada é 880, né? Eu acho que a resposta seja mais uma junção, assim, de fatores, né? Às vezes a família que consegue ter um pouco de dinheiro a mais, que, diga-se de passagem, é outro benefício, é outra coisa que eu vi dos governos anteriores, eu vi isso acontecer, né? A classe média baixa subir, que tem um monte de gente hoje em dia que fala que isso não aconteceu, mas isso aconteceu também, sim. E foi muito útil, né? Apesar de todas as cagadas que aconteceram naquele governo, tiveram coisas positivas. E eu acho que essa é uma delas, assim. Além da outra que eu falei, essa de... Talvez a gente chega nesse ponto juntando essas coisas, né? Então, às vezes a pessoa com um pouco mais de dinheiro tem mais acesso à internet, a mais leitura... abre um pouco o leque dela, ela não precisa trabalhar 3, 4 empregos, né? Ela pode, que nem você estava falando do baixista, né? Era um baixista, né? Baixista. Talvez ela tenha mais tempo de ver outras coisas, de procurar outras coisas, e junto com isso, do outro lado, tá se tentando também fazer uma peça de Shakespeare com a música da Marisa Monte para tentar chamar essa pessoa. Acho que talvez isso seja o caminho para chegar, e uma pessoa dessa que em outro momento não teria nenhum acesso a Shakespeare, né? Sim. Essa é uma ponte legal entre um e outro, né? Sim. E nessa nota de sair da multidão, a gente deixa aqui o final do nosso podcast, o expoente à multidão. Pô, muito obrigado, muito Arthur feliz. Ienzura. Eu tenho dificuldade, mas já tentei falar antes, mas eu vou falar merda. Mas é normal, eu tô super acostumado, é super normal. Chamam de Lenzura, mas é tranquilo. Ienzura, né? Ienzura, Contanto que você não esqueça da gente, né? Não, jamais. Pô. Cara, obrigado. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado por você vir aí. Obrigado vocês. Foi muito legal o papo. Pelo convite. Estourou o tempo aqui bastante, que tá mó legal o papo. Tá legal, cara. A próxima vez que você estiver em São Paulo, você vai ter que vir de novo. Com certeza, vamos falar sobre outras coisas, sem o menor problema. Legal. Muito feliz, obrigado e, pô, vida longa ao podcast de vocês aí. Valeu, cara. Obrigado. Nada. Abração. Valeu, até mais. Fechou, conta. Fechou. Cacrete.